E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 23ª rodada do nosso queridíssimo Cartolecer, pra trazer pra vocês, galera, no vídeo de hoje, as nossas escalações de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas, ou seja, 5 escalações no vídeo de hoje. Eu sempre lembro que as escalações de 100, 110, 120, 130 ainda são muito focadas em valorização, porque quem tem só essa quantidade de cartoletas precisa ao máximo tentar ganhar o máximo de cartoletas possíveis, sempre também lembrando que também são jogadores que têm perspectiva boa de pontuação. Já o time de 140 é um pouco uma mescla entre um time de valorização e um time de pontuação. Eu também sempre lembro para você que não é inscrito aqui no canal, parceiro, se inscreve, que aqui é o canal mais completo de Cartola FC desse YouTube. E você inscrito aqui no canal e olhando na descrição do vídeo, você ainda vai ver escalações do nosso time principal. Lembrando que está faltando ainda 4 dias para o mercado fechar. Faremos escalação da galera e também faremos nossos times definitivos, que podem sofrer algumas pequenas modificações dependendo do decorrer da semana, se algum técnico disser que não vai escalar algum jogador que a gente colocou aqui. Tranquilo? Então foi isso, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Eu sempre lembro pra vocês, galera, que essa começamos sempre com a escalação de 100 cartoletas, vamos mostrar toda ela, depois nós vamos aumentando. Eu sempre indico você assistir o vídeo todo, porque muitas vezes você gosta mais do time que eu escalei, algum jogador do de 100, do de 110, do que o de 120. Às vezes você gosta de uma opção que eu troquei, que na verdade você prefere que tá no de 100, que não é tão caro assim. Ou seja, é bom você ver todo, que você vê a maior quantidade possíveis de opções. Eu também sempre lembro que na descrição do vídeo, além da escalação do nosso time principal, vai ser o primeiro link. Eu queria também dizer para vocês que na descrição do vídeo, mais abaixo ainda terá o tempo de cada escalação, para você que quer ir direto para a escalação. Você quer dizer, não, Gustavo, não quero ver essa escalação de 100, quero só ver a de 140. Na descrição do vídeo tem o tempo de cada uma. Tranquilo? E agora vamos começar com a nossa de 100 cartoletas, começando com o goleiro Sidão, né, galera? Que vocês já estão vendo aqui. Porque, Gustavo, tu tá indo com o Sidão, um goleiro que tá com a média de menos 2,15. Galera, é verdade que os jogos que o Sidão jogou pelo time do São Paulo, ele não mostrou um grande desempenho. Porém, galera, o jogo é contra a Ponte Preta. A Ponte Preta, quando joga fora de casa, fora do Moisés Lucarelli, costumeiramente não consegue bons resultados. É um time que acaba dependendo muito do fator mando de campo. O São Paulo vem muito pressionado. O Dorival teve um tempo bom para treinar, ou seja, para tentar organizar o time do São Paulo, pelo menos minimamente o possível, para ele conseguir escapar da zona do rebaixamento. Eu vejo uma perspectiva boa de o Sidão conseguir um SG. E o Sidão, galera, ele tem também uma perspectiva boa de, quem sabe, conseguir até uma defesa difícil. O Sidão, nesses dois jogos, as grandes falhas dele foram principalmente quando ele quis tentar sair com os pés, mas é um goleiro até determinado ponto um pouco bom. Ano passado fez até uma campanha razoável pelo time do Botafogo e tá muito barato, tendendo fortemente a valorizar para você que quer ganhar cartoletas, que é o caso desses times mais baratos, como eu disse. Na lateral, galera, nós vamos de Mena e Fabrício, né? Lembramos que eu tenho muito cuidado quando forem escalar jogadores do Sport. O Sport tá provavelmente com algumas pequenas modificações. Vanderlei Luxemburgo disse na entrevista que teve depois do jogo do Grêmio, que foi o jogo fora do Cartola passado e que não estava valendo por esse, que ia mudar muitas coisas, porque o Sport vem numa queda muito forte na competição, são 3 derrotas e 2 empates. Porém, eu acredito que o Mena vai jogar, só que eu sempre indico que você fica ligado, não escala muitos jogadores do Sport e fica atento tipo ao Globo Esporte. Porventura, se disser que não vai jogar tipo o André, ou não vai jogar Diego Souza, fica ligado e não escala esses caras, porque o próprio Vanderlei disse que vai mudar vários jogadores, pelo menos 2 ou 3 peças, com certeza ele muda. Então, Mena, eu acredito que seja uma bela opção, porque é um jogador barato. Pega o Avaí, que é um time que, apesar de estar vindo uma melhora na competição, eu acho que depois dessa chacoalhada, principalmente que sofreu o time do Sport, eu acredito que vai voltar a ter um bom desempenho. E o Avaí, fora de casa, apesar de ser um adversário um pouco chatinho, que não leva muitos gols, eu vejo um favoritismo do Sport e uma perspectiva também grande de SG pelo time do Leão da Ilha. Depois eu vou escalar o Fabrício, né, galera? Apesar de ser um clássico
Paranaense, eu vejo um favoritismo relativamente grande pelo lado do Furacão, que vem num desempenho muito superior, apesar da derrota na rodada passada. Antes disso era o melhor time dos últimos 5 jogos, vem numa ascensão muito boa. O Fabrício vem galgando boas pontuações quase que consecutivamente e está extremamente desvalorizado. Uma bela opção, sem sombra de dúvida, para valorizar e para quem quer pontuar também, média de 5.12. Na zaga a gente vai escalar Rodrigo Caio e Paulo André, um defensor São Paulino, onde eu já havia dito que o São Paulo, do meu ponto de vista, é relativamente favorito nesse jogo contra a Ponte Preta. Rodrigo Caio tem uma perspectiva boa de fazer uma grande pontuação, e o Paulo André também vejo favoritismo pelo lado do Furacão, então Paulo André é uma bela opção também. Vamos agora para a nossa trinca de meio de campo, que é formada por Gustavo Scarpa, Regis e Thiago Neves. Galera, primeiro eu vou explicar porque eu coloco o Scarpa. Apesar de o Vitória estar vindo numa bela ascensão, se a gente for ver os últimos 5 jogos, são 4 vitórias e apenas uma derrota. O Fluminense um pouco oscilante, mas o Vitória ainda é um time que, do meu ponto de vista, joga muito ali no seu esquema tático de retranca. Eu acredito que o Scarpa, como é um jogador de assistência tudo, tem uma perspectiva boa de conseguir fazer um golzinho, ou sequer pelo menos uma assistência, além de estar tendendo à valorização. É um jogo complicado. Na verdade, o Vitória é favorito, principalmente pelo desempenho atual que o time do meu Deus, esqueci o nome do Wagner Mancini tá fazendo. Eu ainda vejo uma perspectiva, quem sabe, de ele sofrer algum golzinho pelo lado do Fluminense. Vai estar jogando em casa, a tendência é que também saia um pouco do jogo. E o Fluminense é um time que faz muito isso, galera. É um time que faz uma quantidade razoável de gols, já tem 31, porém também sofre uma quantidade grande, já sofreu 29, ou seja, um jogo bacana, principalmente para jogadores de frente, como meio campista e atacantes de ambos os times. Então, Gustavo Scarpa. Depois, no nosso meio de campo, vamos escalar o Regis do Bahia. Apesar de o Atlético Goianiense ter vindo de uma vitória contra o Atlético Goianiense, contra o Corinthians fora de casa, que foi um grande resultado, eu ainda não vejo como uma grande virada de estilo do Atlético Goianiense. Ainda vejo um time muito abaixo da média, pegando um Bahia que é um time que entra um pouco pressionado, porque tá ali sempre muito perto da zona do rebaixamento. Apenas um ponto de Chapecoense e Avaí, que são os 2 primeiros times fora. Eu vejo o Regis como um jogador muito pensante. Ele não tá pontuando tão bem como o Zé Rafael, nem como o René Júnior, porém, esporadicamente ele também consegue pontuar relativamente bem, e é o único deles que está desvalorizado, por isso estou indo com ele nesse time de sem cartoletas. E para finalizar o nosso meio de campo, Thiago Neves, Chapecoense, teve um tempinho para treinar também, porém é um time que está caindo muito na competição, já entrou ali na zona do rebaixamento, teve que fazer muita viagem, isso acaba desgastando também o elenco. Vejo uma perspectiva muito grande de vitória do Cruzeiro, que está embalado, vem de classificação na Copa do Brasil, perspectiva boa de vitória e de boa pontuação do Thiago Neves, que costumeiramente, como vocês podem ver, tem scouts bastante positivos. E para finalizar o nosso comando de ataque do nosso time de 100 cartoletas, como vocês podem ver, Neilton, Sassá e Mendonça. O Neilton, como eu havia dito, o Fluminense é um time que tanto bate como também deixa ser atacado. Os últimos scouts do Neilton são muito bons, 15 finalizações, 4 gols e 4 assistências, ou seja, metade dos jogos do Neilton ou ele faz um golzinho ou dá uma assistência pelo time do Vitória, e o bom desempenho que o Vitória vem demonstrando nessa última rodada, além da fragilidade defensiva do time do Fluminense. O Sassá, porque a Chapecoense é um time que tem uma defesa muito fraca, já são 35 gols sofridos, é a segunda pior defesa da competição, só não é pior que a defesa do Atlético Goianiense, então chance também grande do Sassá Lotelli conseguir fazer um golzinho, apesar de o jogo ser fora de casa. E o Mendonça, que está extremamente desvalorizado, vinha de pontuações muito regulares antes e tem uma forte chance de valorizar nessa rodada. Desvalorização de menos 3,43, isso que ele vale muito baratinho, apenas 4,38, versus o Atlético Goianiense, que é a pior defesa da competição. Técnico, eu vou botar o Fabiano Soares, pelo preço, pela perspectiva de valorização e pelo Atlético Paranaense ser favorito no jogo contra o Coxa Branca. E agora, galera, vamos mostrar aqui rapidinho no campinho para vocês, e vamos mostrar o nosso time de 110 cartoletas. Tá aqui o nosso time de 110 cartoletas, será 2 modificações, primeiro a saída do Sidão e a saída do Paulo André. Essas saídas, galera, vão ser principalmente por uma maior segurança. Primeiramente vamos colocar Diego Alves no gol, e na zaga nós vamos colocar o Rodolfo, galera. Cadê aqui o Rodolfo?
dois defensores do Flamengo, como vocês podem ver. Quem lembra do último jogo entre Botafogo e Flamengo, foi basicamente um massacre do time flamenguista. O Botafogo basicamente só conseguiu dar um chute a gol nos 2 jogos que ele fez pela Copa do Brasil. Eu vejo uma perspectiva grande de conseguir um SG pelo lado do Flamengo. Depois que o Rueda chegou, o Flamengo não está sofrendo gols. O Rodolfo é um zagueiro até certo ponto bem seguro, 9 roubadas de bola e apenas 9 faltas cometidas, uma bela opção. E o Diego Alves, depois do Rueda, obviamente, melhorou também bastante. Suas pontuações que vinham extremamente baixas, tem uma leve tendência a valorizar, uma bela opção para esse jogo especificamente. Então, tá aqui o nosso time de 109.7 cartoleta, um time de 110, como eu havia dito. Basicamente 2 mudanças, apenas a entrada do Rodolfo e do Diego Alves. Agora eu vou mostrar a modificação para o nosso time de 120 cartoletas, que também é uma modificação muito pequena, basicamente a saída do Fabrício, que vem mostrando boa pontuação, porém, vou colocar o Sid Clay, que é um jogador mais seguro, jogador que está muitas vezes jogando até como meio de campo, pontuações muito regulares, perspectiva de SG, mesmo quando não consegue, ainda mesmo assim pontuou muito bem, em média de 5.75 nessas últimas rodadas. Um belo jogador, sem sombra de dúvida. Aqui no campinho para vocês, 118, um pouco até mais barato, então uma bela opção sem sombra de dúvida. E agora vou mostrar o time de 130, como vocês estão vendo, são pequenas modificações, não são modificações grandes, por isso que eu sempre indico para você assistir todos os times que a gente escala. A nossa outra modificação será o Neilton e o Fabian Soares. No lugar do Neilton, galera, a gente vai escalar o ceifador, o Henrique Dourado, uma bela opção, sem sombra de dúvidas. Está muito desvalorizado, é uma bela opção para quem quer valorizar. E como eu disse, o jogo vai ser uma trocação entre Fluminense e Vitória. Eu vejo até o Fluminense com um poder ofensivo maior do que o time do Vitória. Então, vejo uma perspectiva grande de o ceifador fazer uma bela opção, sem sombra de dúvida. E de técnico, galera, a gente trocou o Fabian Soares e vai colocar o Pô Fechou, o Vanderlei Luxemburgo. Apesar de dizer que vai fazer muitas modificações, eu vejo até como um fator positivo. O Sport realmente estava caindo muito na competição, vai tentar voltar a um belo desempenho. Eu não estou escalando tantos jogadores de frente por medo, porém, com certeza o Sport é um dos grandes favoritos dessa rodada, tanto que entre os jogadores mais escalados tem 2 do time do Sport. Tá aqui no campinho, o time ficou de 131, próximo dos 130, Vanderlei Luxemburgo e o ceifador, o nosso comando de ataque. E para finalizar totalmente com o time de 140, galera, vamos fazer 3 modificações, 2 no meio de campo. Vamos trocar o Scarpa e o Thiago Neves e vamos trocar o Mendonça. No lugar aqui, nós vamos escalar Hernandes e René Júnior. Lembrando que esse time de 140 já não é tão focado em pontuação, ele já é um pouco mais focado em... não é tão focado mais em valorização, ele já é mais focado em pontuação. E no ataque a gente vai colocar o André Balada, galera. Não é garantido que o André vai pro jogo, sempre ficar ligado, porém se ele for pro jogo com certeza é uma bela opção. Sport é favorito com esse tempo de treino, apesar de ter vindo de uma sacolada de 5-0 contra o Grêmio. Eu vejo uma quantidade razoável de esperança pro torcedor do Sport acreditar que ele vai ter uma reação pegando o Avaí, que apesar de vir bem melhor na competição, dos últimos 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, não vejo ele como grande favorito jogando contra o Sport na Ilha do Retiro. E os meio-campistas, né, galera? Como eu havia dito, René Júnior muito mais regular nas suas pontuações, um grande roubador de bola que muitas vezes chega lá na frente, ou seja, uma bela opção. E o Hernandes, que com certeza será o mais escalado da rodada, apesar de São Paulo vir em péssimas pontuações, o Hernandes é um ponto totalmente fora da curva, com a média de 10.52. Botar aqui no campinho para vocês. Nosso time de 140 ficou Sassá, André Henrique Dourado, Regis René Júnior e Hernandes, Menes de Clay na lateral, Rodrigo Caio Rodolfo, Diego Alves e Vanderlei. Nosso time ficou de 140.60, ou seja, naquela faixa legal. Sempre lembrando para você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like, papou com like. Na descrição do vídeo tem a escalação do nosso time principal, para você que quer pontuação exclusivamente, um time mais caro. No decorrer ainda dessa semana vamos postar mais vídeos, ou seja, se inscreve no canal. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!